tranquilão pra nós ficar bem emocionado pra ganhar sentir a brisa do Romário. Acendemos o nugget, colocamos canitã, tudo certo. É cardamomo, não é canitã. Colocamos cardamomo e a canela Também. Canipara aí. E o ator, ele está com cara de sono. Ele estava muito tonto, disse que estava louco. Ele bebeu muita churupinga. 1, 2, 3, 4 copos de pinga. E a lâmpada tá piscando. E tá me dando medo. Eu tô parecendo um bonequinho de Almejo. almejo. Não tá dando certo. Eu não tenho nada a ver, galera. É, mas rima de cortejo. Cortejo, bicho. É isso aí. Eu sou...